para essa informação que mexeu com o mercado da bola nas últimas horas. O São Paulo acertou a contratação de James Rodrigues. Contratação a nível global, hein? James Rodrigues, novo jogador do São Paulo, e a apuração do nosso Gabriel Sá. Há 3 meses atrás, ele já falava do início das conversas do São Paulo com o staff do jogador. E aí muita gente duvidou. Ah, é cortina de fumaça, ah, é mentira. E agora tá aí. James Rodrigues, reforço do São Paulo. Que atração pro futebol brasileiro, hein, Pilhado? Será que vai dar certo? Eu acho que sobra o James Rodrigues aqui no nível do futebol brasileiro. Pedrinho, eu acho uma baita contratação, tá? É um nível diferente de jogador, mas se quiser jogar, né? Porque o que eu escuto do James Rodrigues, com a boleirada, inclusive, é que já tiveram com ele no Bayern de Munique, já tiveram com ele, inclusive, no Catar, tá? Inclusive no Catar. Eu conheço gente que jogou com o James no Catar. Dizem que ele não quer muita coisa. Dizem que ele tá lá querendo tirar umas férias, dizem que ele tá na dele, que ele não se dedica muito. É o que eu falo. Se a gente falar do James Rodrigues na Copa de 2014, jogando pra caramba pela Colômbia, cara, que reforço do São Paulo. É o que eu falo, né? Eu acho que, por um lado, já é um baita reforço, porque é o típico jogador que dá retorno se nem jogar. Porque vai vender camisa, o São Paulo vai usar o marketing, inclusive o presidente do São Paulo é do marketing, né, que é o Casares, e vai saber fazer dinheiro. Como o Suárez, por exemplo. O Suárez, eu falei com o presidente do Grêmio. Se ele sai do Grêmio hoje, o Suárez se pagou. Tá? Ah, mas o salário do Suárez passa de 2 milhões de reais. O Suárez levou, se eu não me engano, 50 mil novos sócios torcedores do Grêmio. Só aí ele já se paga. O Suárez vende camisa. O Suárez vende tudo que é produto relacionado a ele. A mesma coisa acontece com o James Rodrigues. Esse cara vai vender milhares de camisas no São Paulo antes mesmo de estrear. Esse cara pode gerar uma campanha para sócio torcedor. Agora, o clube tem que saber fazer. E outra, se vai jogar ou não, aí eu tenho dúvida. Porque é craque? Mas foi craque por pouco tempo. O James Rodrigues não foi um craque por várias temporadas. Já no Real Madrid ele foi uma decepção. Não foi o craque que se esperava. Aí é transferido, Bayern de Munique, também não foi o que se esperava. Foi pro Catar, ele estava no Al Rayyan. O James Rodrigues estava no Al Rayyan do Catar. E até lá no Catar já se dizia que ele estava meio nhaca, que ele não estava se dedicando muito, que o cara estava em outro ritmo, tá? Isso eu falei com pessoas da bola do Catar. Então eu não estou aqui mentindo, não estou aqui falando suposição, é informação. Agora, se ele quiser jogar, aí ferrou, amigo. Aí é outro nível, aí é aquilo que a gente fala. É um nível acima, como era o Suárez, como eu achei que seria o Vidal, e não foi. O Vidal foi uma decepção. E não foi. Adriano Imperador, gordo, decidiu tudo pro Flamengo. Ronaldo, gordo, decidiu pro Corinthians. Esses caras estão em outro nível. Mas ele precisa querer jogar. Eu tô vendo que dividiu a tela, você deve ter que chamar o break, né, Pedrinho? Não é nem break, não. Pior que não é break, não. Só dividir a tela mesmo aqui no enquadramento. A gente tá falando do James Rodrigues, contratação do São Paulo. O Flávio, Vampeta, Piperno, Zé. A gente até conversava no pré-jogo, né, Flávio? O jogo contra o Corinthians, muita gente falou que o São Paulo teve uma baita atuação coletiva, mas faltava aí o individual. Um cara como o Renato Augusto, que decidiu a parada pro Corinthians. Um jogador diferente, um craque. E o São Paulo, de fato, não tem esse jogador. O James Rodrigues chega para ser esse comandante do São Paulo aí no meio de campo, para fazer a diferença, ser o cara diferenciado desse time? Puxa, se ele tiver condição física mínima que seja, vai fazer muita diferença, claro que vai. Ele é um craque, é um baita no jogador, diferenciado, jogador de Copa, jogador de alto nível. Mas eu queria, você já falou, eu quero falar de novo sobre esse menino Gabriel Sá, que é uma revelação da Jovem Pan. Num momento tão difícil de conseguir informação, não é a primeira vez que ele dá esse tipo de notícia. Não. Espetacular, parabéns a ele, com muita antecedência. Vão aparecer agora vários pais da criança e tal, mas com muita antecedência ele falou. Há 3 meses ele tá falando que quer trazer o James Rodrigues, e o São Paulo não falou nada, o São Paulo não desmentiu, mas também não confirmou, e agora tá confirmado o negócio. Parabéns mais uma vez ao Gabriel. E a Jovem Pan, obviamente. Agora, respondendo diretamente a tua pergunta, realmente ele faz ele pode ser um cara diferente. Ele não vai estar pleno, não vai estar... Senão estaria jogando ainda na Europa. Ele tem até idade para isso. Mas se ele vier com 50% de condição física, eu acho que ele vai fazer muita diferença em campo. Ô, Vampeta, como trouxe aí o pilhado, o James Rodrigues jogou no Catar e agora estava no Olympiacos da Grécia, onde inclusive saiu o Marcelo também. O Marcelo veio do Olympiacos pro Fluminense. Jogador que pode se encaixar nesse São Paulo, você acha que sobra no futebol brasileiro? Pelo que o pilhado falou, não tá querendo muita coisa no futebol não, Vamp. Você pega a carreira dele, né? Ele vai muito bem no Porto, né? Jogou muito no Porto. No Porto, aí o Real Madrid, campeão europeu. Vai no Bayern de Munique também, ele conquista e tal. Copa do Mundo, ele fez uma Copa do Mundo aqui em 2014, fantástica. Jogou muito pela Colômbia.
Se não me engano, chegou até a ser artilheiro da Copa, eu acho, 6 gols. Fez o gol mais bonito Da Copa. Contra o Uruguai. E tudo. Né? Aí, depois ficou sem ser convocado para a seleção colombiana. A seleção vai à Copa, ele poderia ter ido, né? Na Copa seguinte, 2018. Ontem ele foi baleado, né? Ele não jogou contra a Inglaterra, que foi o jogo da deixou de ser eliminação convocado. nos pênaltis. Deixou de ser convocado vários jogos, o treinador não convocava, aí veio aquela manifestação na Colômbia, querendo que ele voltasse para a seleção. Ele voltou e tal, aí foi pro Catar, tá na Grécia, abriu uma rede de café. Por sinal, ele é muito bem recebido, né? Ele tem vários. Lá, ele tem como é que fala? Cafeteria. Ele tem os negócios dele lá, né? Tem uma cafeteria. É isso? Lá na Colômbia. Ele recebe pessoas muito importantes. Legal. Tipo assim, a ex-mulher do Daniel Alves, separou dele. Tá ligado na fofoca, hein? Tô ligado em tudo. Ok. É amiga dele, legal. O mundo de caras também. Tem que falar da bola e falar da vida do cara também, né? Então é o seguinte, não me venha pra São Paulo querer ir pro São Paulo. Não venha pro São Paulo, onde o cara tava no São Paulo. E aí recebe até hoje, né? São Paulo, você tá pagando Daniel Alves? Tá pagando, lógico. Não vai me abrir cafeteria aqui em São Paulo. Venha pra jogar, irmão. Se vier pra jogar, pode ajudar muito. Ó, eu tive que interromper o Pilhado. A gente acabou interrompendo, na verdade, o Pilhado. Então eu vou devolver pra você, Pilhado. Pra, né, a gente poder ter um ato aqui, pra reverter esse ato de injustiça que foi te interromper. Tá aí, James Rodrigues. Se o papo for futebol, se ele estiver disposto, vai estar contratado. Todo mundo. Um golaço em Copa do Mundo, inclusive Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas a pergunta que eu te faço, e aí eu não quero jogar água no chope da torcida do São Paulo, pelo contrário, é pra gente tentar entender que James Rodrigues é esse que o São Paulo está buscando hoje, que está sem clube, buscando o seu novo contrato. Teve até o Botafogo com sondagem, né, no futebol brasileiro, aí nessa temporada. É um James que não joga desde abril, um James que talvez você pegar a última grande temporada do James, você vai falar em 18, 19, ainda com a camisa do Bayern. Teve momentos no Everton em 2020, nos 10 primeiros jogos, depois caiu um pouco de rendimento. O que busca o São Paulo quando vira o James Rodrigues? Temporada do Everton 2021 é a última que ele tem uma quantidade de jogos até competitivos, né? Razoável e com um nível competitivo. Que aí depois tem passagem pelo Catar, tem agora a temporada na Grécia que não chega ao final, né, interrompe em abril. Esse período sem jogar, a gente vai ter que entender como isso pesou, como ele vai estar, até por uma possibilidade, como o Losetti falou, de eventualmente aparecer, uma improvável possibilidade de aparecer num jogo de volta da Copa do Brasil. Enfim. O titular da posição está suspenso. Não, exato. É um jogador que a gente conhece no auge, é um jogador de um nível técnico muito alto. Agora, o jogador que vai chegar, a gente tem dificuldade de saber. Tem um outro aspecto que vai além do técnico para mim, que é entender as condições em que esse negócio está sendo feito, né? A gente sabe, sob o ponto de vista administrativo, o que tem sido o São Paulo recentemente, especialmente nessas ações um pouco mais ousadas. Algumas delas renderam algumas dores de cabeça ao clube. São Paulo vem de uma temporada em que ele conseguiu ampliar a arrecadação, ampliar suas receitas, mas com muita dificuldade de enfrentar o endividamento que ainda é muito alto, na casa ali, próximo dos 700 milhões de reais. Boa parte desse aumento de receita teve a ver com uma venda de jogador também acima do habitual, ou seja, não dá para dizer que é um aumento de receita que será sustentável em 2023. Até porque não de jogadores do clube, né? Jogadores mecanismos de solidariedade. Exato. O Antony, por exemplo, saindo do Ajax para o United. E acabaram aumentando essa conta. Tem um endividamento alto, boa parte desse endividamento tem prazos de pagamento curto, que o clube ou vai ter que pagar ou jogar para frente com dívida, porque tem muito endividamento bancário. Enfim, é entender também as condições do negócio. Acho que é um outro ponto fundamental, já até pela experiência recente desse São Paulo com algumas ações um pouco mais ousadas no mercado. Ainda que algumas ações tenham sido de gestão anterior. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre James Rodrigues, possibilidade, por que não, de volta de Copa do Brasil. Não, é sério que eu tô falando? Sério, porque ele pode ser inscrito. Claro. Do ponto de vista do regulamento é permitido. É permitido. A única exigência é que ele esteja no bid até o dia 2, quando fecha a janela. Parece que o prazo de inscrição na Copa do Brasil, pelo que perguntei aqui, é dia 8. Para poder jogar assim, então... Estamos no dia 27, né, ainda de julho. Agora, vale lembrar que o Dorival não teve nenhuma pressa com o Alexandre Pato, que é outro jogador que vinha de mais tempo de inatividade do que o James, voltou, não entrou nos jogos de Copa, não entrou contra o Palmeiras, ficou no banco, não entrou contra o Corinthians, ficou no banco, entrou só nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é um treinador que me parece que vai desmontar uma ideia que ele já tem ali para escalar um jogador que é uma super estrela. O nome, né? Mas é uma possibilidade. Amanhã falaremos muito de James Rodrigues, a proposta. O Edu fica te atualizando? Fica me atualizando. Eduardo Rodrigues é meu setorista. Personal setorista? Setorista Eduardo Rodrigues, que assinou a matéria junto com o Leonardo. Ele vai ficar muito feliz.
Vai ficar muito feliz com a nova alcunha, eu gostei. Ó, um rápido break, a última parada aqui no nosso troca de hoje. A gente volta já já para nossa reta final. No Zé,